tarde pra você, porque começou Bendita Hora. Isso! O melhor programa da tarde. Não existe nada melhor do que esse programa, porque aqui só vem os melhores. Não vem qualquer um aqui, não. Não vem. Doutor, tem que saber uma coisa, hein? Pra participar do programa tem 2 critérios pra participar. A gente só chama assim. Primeiro tem que ser inteligente, por isso vocês estão... É isso mesmo. Depois tem que ser bonito. Não pode entrar. Não entra gente feia no programa. Isso não entra. Eu sempre falo, a gente deixa um cartaz lá fora. Proibido entrar gente feia. Aí a gente deixa alguns que entram. Muito bem, vou apresentar para vocês quem está com a gente hoje para fazer esse programa maravilhoso. Vamos lá, Dr. Gabriel Moura Manzi. Obrigado, doutor. Doutor Gabriel é advogado, especialista em causas trabalhistas. Obrigado, doutor. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Padre Juarez, a sua oportunidade e a oportunidade da Rede Vida para abordar temas tão importantes. Isso é importante. Muita gente nos acompanha nesse momento e é importante mesmo. Rogério Moreto, nosso grande especialista em comunicação e posicionamento de marca. Obrigado, Rogério. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Rogério é conhecido no Brasil inteiro, grande Rogério. Obrigado, viu, Rogério? Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer. Por falta de um Gabriel, temos 2 Gabriel aqui, ó. Doutor Gabriel Dorro. Olha aqui, ó. Nosso médico cardiologista. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado, né? Obrigado mesmo por estar aqui com a gente, para nos ajudar aqui, olha. E a doutora Renata Castro, olha aqui, ó. Pediatra, neonatologista. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigado. Muito obrigado mesmo. A doutora já veio aqui, mas olha, eu quero que venha e vocês têm que vir mais vezes. E você acompanha a gente e também pode interagir mandando a sua pergunta, a sua opinião, a sua sugestão, usando o WhatsApp, não, o chat do YouTube, youtube.com/tvredevida ou youtube.com/Bendita Hora. Pode aí, ó, olha que beleza, você pode mandar a sua pergunta, a sua opinião. Tá certo? Vamos começar com o nosso pensa. Vai trocar os câmeras, vai estar aqui e o antes vai entrar os 2 ali, ó. Por quê? Porque ele começa com você, Wilson. Vamos lá. Eu falei que não podia entrar gente feia. Ali, ó, começa... Não, pior que piorou mesmo o negócio. Vai trocar, então... Carlinho e Abed vai entrar? Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, Chico, de verdade. Piorou mesmo. Envelhecer é inevitável. Ficar velho é opcional. Olha aqui, ó. Envelhecer é inevitável, ficar velho é opcional. É verdade, é verdade. Eu sempre gosto da palavra velho, eu não gosto da palavra idoso, eu acho a palavra idoso parecido com doença. Essa é a fila do idoso, fila do idoso parece a pessoa que está doente, né? E ninguém chama o Papai Noel de bom idoso, fala bom velhinho, né? Então velhinho é muito interessante. É isso mesmo, envelhecer é inevitável, é ficar velho é opcional. É isso mesmo. É isso mesmo. Boa frase para a gente começar hoje o nosso pensamento. Nossa enquete do dia, para você participar, vamos ver o que é? É o seguinte, você acredita que o Brasil é um país etarista? Etarismo é aquele preconceito que você tem com a pessoa que é mais velha, isso mesmo. Você sabe uma coisa? Eu acho que o Brasil não é etarista, não. Eu estava pensando isso, engraçado, eu estava pensando isso hoje. Falei assim, a gente tem um respeito danado pela pessoa que tem mais idade, tem fila preferencial. Tem nos Estados Unidos, outros países, não tem nada. Na Europa, ninguém não quer nem saber se tem idoso, se tem ninguém tem fila, ninguém tem lugar, não tem nada disso não. Verdade. Eu acho interessante que alguém deve falar assim, nossa, lá no Brasil, o pessoal respeita os idosos, olha, tem uma fila para idoso, tem uma fila... Eu acho... Agora, no mercado de trabalho é verdade. Mas você acha que o Brasil é um país etarista? Você vai votar no Instagram, @programa Bendita Hora, @programa Bendita Hora no Instagram para votar. É verdade. A pessoa passou dos 40 anos, já começa a falar, você tá velho, sabe aquela coisa toda. Mudando. Hã? Tá mudando. Tomara, porque gente nova não vai ter mais. Não. E essa geração Z, pelo amor de Deus. Dá trabalho. Geração M. Geração Z. Ó, eu queria compartilhar com vocês o que aconteceu. Ontem nós terminamos, o mês de junho foi o mês de comemoração dos 30 anos da Rede Vida de televisão. E ontem, para terminar o mês, aconteceu algo muito bonito. Ontem foram projetadas
as imagens no Cristo Redentor, em homenagem a esses 30 anos da Rede Vida. Olha que lindo que foi, gente. Foi maravilhoso ali, quando o Cristo Redentor se iluminou todo, com a imagem, várias imagens, e colocou a camisa da Rede Vida ali, ó. Foi muito, muito bonito mesmo, uma homenagem emocionante, inesquecível, presente mesmo ali do Santuário do Cristo Redentor, ali, ó, uma projeção especial, né, com o Cristo Redentor vestindo a camisa da Rede Vida. Foi muito bonito mesmo, né, o Cristo Redentor iluminado, de braços abertos, aí, junto nesses 30 anos. Agradeço ao Dom Orani Tempesta, cardeal, né, arcebispo do Rio de Janeiro, e também ao Padre Omar, que é o reitor do Santuário do Cristo. Bonito. Gente, eu estava falando, que coisa bonita. Esse é uns projetor poderoso que faz isso. Eu estava pensando, uns projetor poderoso, porque de longe. Será que de longe tudo daria para ver? Daria para ver? Nossa. Quanto mais longe, mais interessante, né? Mais interessante. Né? Isso foi com drone, olha, interessante, olha, imagina quem está lá vendo Cristo. Muito bem. Vamos à primeira notícia aqui, vamos ver aqui, ó. Obesidade infantil afeta 3 milhões de crianças menores de 10 anos no Brasil. Nossa Senhora, 3 milhões? E tá... Mas obesidade infantil, quando a gente considera a obesidade infantil, naquele número do IMC. E isso tende a aumentar. A gente tem aí uma projeção de aumento ainda desse número, porque a situação realmente das crianças está preocupante com relação à obesidade. Doutora, a obesidade, claro, tem vários fatores, mas a questão... sedentarismo, alimentação, esse tipo de... É multifatorial, né? Isso a gente não tem dúvida. Tem, assim, uma parte genética, mas tem muito essa questão do sedentarismo, da alimentação. Hoje, essa alimentação muito de industrializados, né? Ultraprocessados, né? Exatamente. Pouco ali de alimentos naturais, frutas, verduras, pouca gente cozinhando em casa, as crianças não têm mais a refeição em família, né, que isso também ajuda na prevenção, e o sedentarismo com aumento até também de uso de telas, então a criança não tem mais a oportunidade de brincar ao ar livre. A criança, ela tem ali ela pode fazer até de 1 a 3 horas de atividade física intensa moderada por dia, e muitas delas não atingem esse número. Não atinge. Interessante, a gente parece a conversa de saudosista, mas a gente fala, antigamente uma criança brincava na rua não. Hoje a gente não vê criança brincando na rua. Principalmente em cidade, assim, grande, né? Igual São Paulo. São Paulo não tem como brincar na rua. A gente tem o problema da segurança pública, né? Então as crianças acabam ficando mais confinadas e aí ela não tem mesmo essa oportunidade de correr, brincar, pular, não tem mais, assim, a criança que vai brincar na praça, né, ou na rua mesmo, jogar bola, andar de bicicleta. Mas existe, então, a gente identificou o que é as causas. Então, e a solução disso aqui é uma reeducação para as famílias? Tem que ser uma abordagem multidisciplinar, né? Então, a gente precisa ali do pediatra, nutricionista, o educador físico, um psicólogo. E a abordagem é familiar, porque não adianta a criança fazer uma dieta sozinha. Então, a gente precisa ter uma mudança familiar. Geralmente, quando a gente vê uma criança gordinha, assim... A gente vê os pais são gordinhos, sabia? Isso é muito comum, né? Sim. Ou a família toda é mais gordinha toda. Porque a família toda tem hábitos que não são saudáveis, então. Exatamente. Então, precisa de uma mudança, assim, familiar, porque senão a criança sozinha, ela não consegue, né? E é importante dizer também que a obesidade, ela traz alterações, até mesmo cerebrais e hormonais. Então, a saciedade é diferente. Então, às vezes a gente julga a pessoa obesa, não é possível que come tanto, porque realmente a fome é diferente, a saciedade é diferente. Então, precisa mesmo ser uma abordagem multiprofissional. Às vezes, precisa até de medicamentos, né? Hoje em dia, a gente tem aí uma gama de medicações que, em determinadas idades, podem ser utilizadas. E até mesmo cirurgia bariátrica. Hoje, em adolescentes, a gente já pode fazer. Já tem... Sacramento! Meu Deus do céu!
Acima de 14 Boa. anos, em casos extremos, já Doutora, pode ter indicação. aqui nos Estados Unidos, 1 a cada 5 crianças são obesas. 1 a cada 5 crianças. Mas americano come pessimamente. Muito. Come, nossa senhora, não come Hambúrguer, batata hambúrguer. A frita. gente fala assim, Frango né? frito. Todo país tem uma comida típica, né? Itália tem massa. Que comida típica de americano, o que é? Fast food. Fast food. É. Não, a pior coisa que pode ir para o processado. Tudo muito... Hiperpalatável também, né? É. Hiperpalatável. E isso muda totalmente o paladar da criança, porque ela não, ela fica, vicia mesmo, Vicia né? naquela A não. gordura com açúcar, É bom demais. exagero. Que coisa mais gostosa do que chantilly? O que é chantilly? É gordura e açúcar. Olha que coisa mais gostosa do mundo. Gordura e açúcar, né? Olha. Churros, né? Bolinho de Churros. chuva, Babando de gordura. Hã? frito, né? Olha aí, tá vendo? Tá vendo? É tudo paladar E aí fica infantil aqui. difícil. Doutora, eu tenho só para perguntar uma coisa, Alice. O adolescente, né? O adolescente, ele tem uma fase antes que ele é gordinho. De repente, ele dá aquele estirão. Aí ele emagrece, não é? Não tem isso essa parte que, ajuda também. que ele é gordinho. Geralmente, a gente vê uns gordinhos, de repente, ele emagrece. É. Faz parte do crescimento isso? Faz, em média, geralmente a criança ela tem uma tendência a perder um pouco de peso acima dos 2 anos, mas e aí isso a gente vê um efeito até contrário, que a criança começa a parar de ganhar peso e às vezes até perde um pouquinho, aí as pessoas ficam preocupadas. Aí dá... Exato, e aí balde mais aumenta, cena, E aí se ela perde esse normal, declínio, aquele normal, é esperado. Aí fala, Aí essa criança você, emagrecendo. só que daí ela começa a ganhar peso. Ah, E entendi. quanto mais cedo a criança fica com o peso acima do normal, mais difícil é emagrecer. Mais difícil e emagrecer. se ela chega na adolescência obesa, o risco de ser um adulto obeso também é muito maior. Então tem que ser controlado já na primeira infância. Tem umas mães neuróticas também que acham que a criança não está comendo também e taca comida. Tem? Isso daí é Tem. um Ô, clássico. padre, minha mãe deu biotônico para abrir meu Ah, apetite. tá vendo? Não fechou até hoje. Fechou até hoje. Você tomou Continua biotônico? aberto, tomei Tomei biotônico. biotônico. Eu também tomei, era delícia, hein? Nossa Ai, senhora. que coisa boa. Vinha naquela Não, colher não, com então gosto não é bom. E amargo. eu tomei o biotônico com ovo de vinho do- pato, com ovo de pato, Ah. de pata, né? De pata, né? Pato, não botava. Que a minha avó fazia, batia ovo de pato com biotônico, com leite condensado. Ai, que coisa Nossa. boa. E aí aquilo virava um licor. Não, não. tomar, a gente ficava e o- meio- E o biotônico tinha vinho do Porto. Olha que beleza. Olha aí, a gente já... Criança, Cachaça pra criança. Cachaça pra... não. Era um vermute. criança ficava obesa e alcoólatra. Né? Ferro, tinha ferro. Não, interessante. Muito interessante. A doutora não gostou nada do nosso biotônico. não gostou nada. A senhora não tomou biotônico. A senhora não... Eu não lembro de ter tomado, mas eu sei que muita gente tomou. Tinha mais antes a emulsão de Scott. Emulsão de Scott, que era óleo de fígado de bacalhau. Olha pra você ver uma coisa. Não, mas hoje o pessoal toma ômega 3. É a mesma coisa. Né? Mas deve ser mais gostoso. Não, era horrível. A emulsão de Scott era horrível, né? Olha lá. Advogado trabalhista esclarece tudo o que você precisa saber sobre acidente de trabalho e doença de trabalho. Eis o advogado trabalhista que está aí, tá vendo, Leandro? Muito bem. Acidente de trabalho e doença de trabalho. É diferente, acidente do trabalho e a doença do trabalho. São diferentes. A doença laboral ela é equiparada a um acidente de trabalho para fins legislativos. Ah, tá. Ela gera praticamente os mesmos direitos. Ah. Mas o acidente de trabalho é uma intercorrência que ocorre no ambiente do trabalho em razão da atividade laboral, né? E a doença do trabalho, ela é desencadeada pelo ambiente de trabalho, pelas circunstâncias do trabalho. Ela não é tão imediatista quanto o acidente. Mas em ambas as... A doença, ela é decorrente do trabalho, mas ela é devagar que vai acontecendo isso. A pessoa fica doente a partir de ter sido exposta durante muito tempo àquela situação. Exato, padre. Ela é gradativa, ela é paulatina, diferente do acidente que já é imediato, já é aquela lesão imediata já. Tá. Agora, doutor, todo acidente de trabalho, todo acidente que acontece no trabalho, vou usar a palavra bem, é culpa do ambiente de trabalho? É culpa por causa daquele momento?
Não, nem sempre, padre. A maioria dos acidentes de trabalho, a culpa é imputada, sim, aos empregadores, porque eles têm o poder diretivo, que a gente chama de jus variandi, que é o poder de fiscalizar a prestação de serviço. Por exemplo, o fornecimento de EPI é responsabilidade do empregador. Ele que tem que dar a ficha de EPI e fazer a fiscalização e orientação. DPI? É EPI. É EPI, é equipamento de proteção. Individual, exato. Então, ele tem que fiscalizar, dar orientação de uso, ver se todos estão utilizando ou não. Mas, em algumas circunstâncias, foge a regra, onde há o caso de culpa exclusiva do empregado. Aí, nesse caso, não há responsabilização da empresa nem do empregador. Por exemplo, eu dei o EPI, fez tudo direitinho e tal. A pessoa não quis usar e aconteceu um acidente, né? O empregador pode ser imputado porque ele não fiscalizou, será? Não, se ele fiscalizou, se ele cobrou, se ele orientou, se ele fez as DDS, ele está isento de responsabilidade. Qual que são os deveres e os direitos do trabalhador, então, nessa coisa do acidente, da coisa do trabalho, doutor? São vários direitos que advêm da situação de acidente de trabalho ou doença laboral. O primeiro deles é o direito a uma estabilidade de 12 meses do retorno do afastamento, porque quando você sofre um acidente de trabalho... Você fica afastado. Fica afastado. Se esse afastamento foi superior a 15 dias, quando você retornar, você tem uma estabilidade de 12 meses. Nesses 12... Você não pode ser demitido. Exato. Um ano. Exatamente. A pessoa voltou do trabalho, voltou da licença... Ela não pode ser demitida. Não pode. Não pode ser demitida depois que ela voltou do afastamento. Principalmente se essa licença tiver o código B91, que é o chamado auxílio doença acidentário, que é proveniente ou de acidente de trabalho ou doença laborativa. Mas tem outros direitos que são relevantes também. Você tem direito a uma indenização por danos morais, quando ficar mensurado que você sofreu um dano moral, por exemplo, no caso de dano estético. Você tem direito a uma indenização por dano material, e essa indenização por dano material ela é muito interessante. Ela vai compreender aquela situação do dano emergente, que foi o prejuízo imediato que você teve, né? Por exemplo, teve a perda de um braço. Só que ela compreende também o que a gente chama no mundo jurídico de lucro cessante, ou seja... entendi. A perda desse braço trouxe para você uma limitação funcional. Que você não vai poder mais auferir lucro usando o braço. E aí o que acontece? Aí a gente tem por parâmetro o salário do trabalhador, né? A expectativa dele de vida, segundo as tabelas do IBGE, que, salvo engano, para 2025 são 77 anos. 77? Né? Era 75, né? Acho que 2024 era 75, 2025, 77. E aí, o que acontece? Nessas circunstâncias, ele vai passar por um médico do trabalho, né? Ele vai passar por um médico do trabalho que vai elaborar um laudo. Esse médico vai utilizar uma tabela que a gente chama de tabela da SUSEP, né? Superintendência de Seguros Privados. Lá, eles têm critérios e parâmetros para mensurar a perda de cada membro ou funcionalidade, ou quanto representa em percentuais. Então, dando um exemplo, a perda da mão direita, 30%, que é a mão predominante dele. Sei. Da mão esquerda, 15%. De um braço, 50%. Aí vamos supor, ele ganha R$10.000 por mês. Ele teve na análise médica dele, dentro da perícia, a análise de uma perda funcional de 50%. Ele vai ter direito a um ressarcimento desses 50% até a data de uma possível aposentadoria. Isso aí a gente chama de pensão vitalícia, pensionamento vitalício. Pensão vitalícia. Exato. Olha que coisa, nossa mãe. Isso tanto faz para o acidente quanto para a doença do trabalho. Exatamente, isso tanto faz para o acidente ou a doença laboral. Havendo essa limitação funcional, você vai ter direito ao pensionamento vitalício. Esse pensionamento vitalício, ele envolve os maiores valores nas indenizações dentro da Justiça do Trabalho. A única questão, padre, é que quando é uma doença laborativa, há a possibilidade de reversão, diferente de você perder um braço. Né? Isso não tem. Exato. Às vezes vamos supor que você está sofrendo aí um burnout, né? Que é uma doença psicossocial. Pode ser que com o tempo e tratamento haja uma reversão desse quadro. E nesse caso, cessa o pensionamento. Benefício. Exato, cessa o pensionamento, exatamente. Pensionamento vitalício. Aí cessa. Entendi. Então tem essas nuances assim que acabam fazendo as pequenas discrepâncias entre o acidente de trabalho e a doença laborativa. Só que vamos supor, o sujeito estava com uma doença, recebeu essa coisa e foi embora. E depois ele vai voltar para falar lá com o empregado, olha, eu fiquei bom, viu? Não vai falar, né? Ele não vai falar, mas assim, tem um mecanismo de proteção para evitar isso aí, porque assim, você tem essas duas pensões. O pensionamento vitalício, quem paga é a empresa, tá?
O benefício previdenciário, quem paga é o INSS. Ah, tá. Então, o benefício previdenciário, ele vai querer fazer uma reavaliação periódica para saber se você se recuperou ou não, porque o INSS não quer pagar pelo resto da vida o benefício Isso previdenciário. A hora que o médico do INSS falou, ó, cessou, ele se recuperou, aí já comunica também o empregador, ele não precisa mais pagar esse pensionamento vitalício ou a indenização. Puxa vida, hein? Vou ficar ligado nisso aí, viu? Porque paróquia é coitada, bem não dá pra ficar interessante. pagando. Doutor, não tá tomando café? Agora não, obrigado. Não, eu fiquei... Cafeína, o coração, né? Não, vem que dá desculpa, não. Porque isso é uma ofensa, olha. Eu fiquei Mineiro, constrangido. né? Não, olha, Porque não. ele falou assim, não quero. E eu falei, eu quero o meu com dois pacotes de açúcar. 2 pacotes, né? isso mesmo, é verdade. Tá tomando café, né? Um cafezinho. Olha aí, ó. Aquela lá é Nossa Hora do Café, ó. É verdade, Nossa Hora do Café. É? E ela fica extremamente chateada quando alguém não toma café. Eu já falei, vou botar açúcar, porque qualquer coisa o cardiologista tá do lado, né? Não, gente, café sem açúcar é muito triste. Nossa Senhora, não posso pensar uma coisa dessa. Como a brasilidade no branding pode fortalecer as marcas no cenário global? Ô, Roger, você vai me explicar pra gente, porque esse negócio de branding eu nunca entendi o que é isso. Vamos lá. O que é branding? O branding, né? O branding é o posicionamento da sua marca, é o branding. É quando você, a marca quando você cria a sua marca, né? Quando você dá identidade para a sua marca. Quando você trabalha o marketing na marca do seu negócio, e todo mundo acha que marca é só quando você tem alguma coisa. Por exemplo, você monta a sua empresa, seu escritório de advocacia lá, por exemplo, e aí você cria a marca lá, né? Escritório, bota o nome X ali. A marca é a pessoa também, né? Você também é uma marca. A pessoa a Juarez é uma marca. É uma marca. A pessoa é marca. É. Não é um logotipo. A pessoa é a marca. É igual o artista. O artista, ele é a própria marca, né? O nome dele. Então, ele pode depois, ele pode trabalhar isso não só na área artística ali, com o produto que ele, por exemplo, um cantor, mas ele pode vender um produto com a marca dele, com o nome. Então, assim, verdade. a marca ela é bem abrangente. Agora, essa questão da brasilidade, porque assim, o Brasil, ele tem uma diversidade muito grande, cultural, histórica, né? E que às vezes não é aproveitado. As pessoas procuram... Você pode perceber que de uns anos para cá, o que acontece? Todo mundo procura um caminho de internacionalizar aquilo que ele poderia aproveitar o que a gente tem aqui. Não é? Todo mundo usa nomes internacionais, inglês, né? Verdade. A pessoa quer montar uma marca, por exemplo, você vai montar lá um salão de cabeleireiro. Aí ele já vem logo com um nome chique, hairstyle. Não sei o quê. Né? Não tem hair. Mas é um cabeleireiro, meu filho. Então aproveita, porque o Brasil, como ele tem essa diversidade, tem marcas, por exemplo, marcas grandes que já fizeram esse aproveitamento. Por exemplo, a Natura é uma marca que ela usa muito isso. Não tem nome... E ela criou, por exemplo, linha de produtos. Posso falar ou não? Pode, né? não, pode falar. Ela criou linha de produtos específicos com ingredientes da Amazônia. Entende? Castanha. Exatamente. Então, ó, aproveitou a brasilidade, né, que é o que a gente tem no Brasil, culturalmente, na nossa fauna, flora e etc., para lançar o seu produto. A Petrobras, por exemplo, ela usa o quê? As cores da bandeira. É verdade. Ela usa o BR, né? BR, já comeu BR. Então, já começa. Então, ela aproveitou a questão da brasilidade para lançar o seu produto. Ela não precisou buscar Mas nada já internacional. passou isso, porque as pessoas a valorizavam quando tinha um nome... Houve um tempo que o nome francês que era valorizado. Virou inglês. Passou essa coisa? Ainda não, ainda o pessoal gosta negócio, dessa coisa de americanizar muito, né? Tudo tem que ser um nome internacional. É verdade. Tem que usar termos, né? E tem mesmo na sua área, branding. Exato, briefing. Nossa senhora. Vou te dar o briefing, que nada mais é do que eu vou te passar um resumo, né? Do que, vamos fazer um brainstorm. Então, cara, brainstorm, né? Oi? Uma pergunta. Falhou aqui? Você tem uma pergunta? Pergunte. Por que às vezes a gente vê marcas nacionais com nomes nacionais e tal, mas que geralmente, não sei o porquê, colocam os seus preços muito maiores que até marcas internacionais? E é uma estratégia, é uma estratégia para, sei lá, se tornar uma valorizar marca de luxo, para valorizar mais. Então, às vezes você sabe, é uma marca brasileira, feito tudo no Brasil. Eles têm
eles valorizam e colocam que são produtos fabricados aqui e mesmo assim é muito mais caro que às vezes importados. Mas por que essa estratégia? É muito fácil de responder essa pergunta. Nosso diretor ele tem umas perguntas boas. olha. O que acontece? É a questão da gestão brasileira em relação aos impostos, em relação você ser empresário no Brasil não é fácil, porque é uma carga muito grande, é uma burocracia muito grande. Então, por isso que o produto brasileiro acaba saindo mais caro que o importado, né? Por exemplo, por que a marca é feito no Brasil, matéria-prima brasileira, etc e tal? Mas a mão de obra para ser executado aquilo, né? Para você montar aquela linha de produtos, para você conseguir a matéria-prima, o transporte dessa matéria-prima, o custo dela, a mão de obra para operar, para fabricar, o imposto que é cobrado sobre a fabricação desse produto, sobre a venda. Então, é tanta coisa, é tanta carga que vai nas costas do empresário, que no final das contas ele não consegue competir com o mercado internacional. Mas você colocar um negócio mais caro também, você valoriza o negócio. Você fala, Aí você fala assim, não vou vender baratinho para não depreciar o negócio. É uma sensação né? de exclusividade. Dá uma sensação, mas aí é uma estratégia. Uma estratégia. Aí é outra situação. Então, por exemplo, tem muita marca que tem o produto, você fala assim, nossa, mas esse café, por exemplo, você vai na padaria, você pede um café, 4, 5 reais o cafezinho. Você vai numa loja X, que é uma cafeteria que já fez um posicionamento da marca, do nome, criou uma experiência. Ela pode cobrar mais. O mesmo cafezinho, que na verdade é o mesmo, só que ele vem numa xícara mais bonita, ele é servido de uma forma diferente, com um biscoitinho do lado, com uma aguinha com gás, ele custa 3, 4 vezes mais. Então, aí é estrategicamente, porque você posicionou a tua marca, botou um criou uma preço ali em experiência cima. E colocou um preço igual o iPhone. O iPhone, gente, o iPhone é caríssimo e se você for ver o que ele... Mão de obra chinesa. Todo produto. Vai botar o preço naquilo lá. Ele não custa isso tudo, não. Aí você tem que vender... Mas ali você está pagando pela marca. Exclusividade. Aí quem tem iPhone... Nossa, é exclusivo. E o outro lá, o Samsung, é muito melhor que o iPhone. Mas não só o Samsung, tem marca hoje chinesa. É melhor que o Samsung. Mas a pessoa fala assim, eu tenho um iPhone. Tem um iPhone. Pode até... É o status, né? O Rodolfo tem tudo de iPhone. Mas o dele é a última geração. Não, mas e assim, a inteligência artificial é pior. Nem tem inteligência artificial no iPhone. Nem tem. Não tem. O do Samsung tem. Mas quem tem iPhone não troca por nenhum. Não troca por quê? Porque é chique. É chique, deixa eu ver se... E porque acostuma também com a questão do uso, né? A interatividade dos aplicativos, da forma que eu ganhei, isso aqui eu ganhei. Mas é bom, mas o importante é falar, né? É verdade. Muito bem, Ana. Vamos ver aqui. Entenda a aterosclerose, doença que mais causa infarto e AVC, pode ser hereditária. Peraí, é aterosclerose ou existe arteriosclerose? Existe. É diferente. É diferente. Aterosclerose. Aterosclerose é aquilo que vocês estão vendo na telinha ali. Olha aqui, ó. Que é o surgimento de placa de gordura na camada interna dos vasos. Que vai fechando. Isso, que se fecha no coração, pode dar infarto. Se eventualmente solta um pedaço dessa gordura e vai para a cabeça, dá AVC. Se vai para a perna, pode entupir a artéria da perna. Na aorta, por exemplo, ela tem um comportamento um pouco diferente. Ela causa dilatação da aorta. Aquelas aneurisma. Exato. Mas, no fundo, é a mesma coisa. E a arteriosclerose... Arteriosclerose? É um processo de enrijecimento do vaso. O vaso fica duro. Isso acontece muito com a idade. E sabe como que a gente vê assim, um indício clínico de que o paciente está ficando com arteriosclerose? Quando começa a ter uma grande divergência de pressão, ou seja, a pressão maior está ali na casa de 14, 140 e a menor na casa dos 6. Quando você vê essa grande... Muito longe. É porque o vaso perdeu a elasticidade, ele ficou duro. Então, quando o sangue bate seco. E aí não tem mais aquela retração elástica para dar uma segurada, então quando para de bater, despenca a pressão. E aí você acaba criando... a arteriosclerose, ela é um processo natural de envelhecimento? Ou não? Sim, arteriosclerose. Arteriosclerose é... Aterosclerose, há quem diga que não, há quem diga que sim, isso é uma discussão na literatura, mas é fato que
com a idade, mais risco se tem de ter uma placa de gordura e os seus efeitos. Ainda mais com o que a doutora Renata falou, com o aumento da obesidade infantil, porque isso vai implicar em mim, né? Porque esses pacientes vão ter, a maioria deles, depois passa pela senhora. 2 anos a gente já vê, 2 anos de idade a gente já vê formação de placa. Que isso? 2 anos de idade? Mas de onde tirou essas gorduras? Na criança com obesidade processo de aterosclerose e também com a genética, né? Olha a começa genética. precocemente. A gente pega estudos, eventualmente, de tragédia, que morre, aí você vai analisar os vasos, você já começa a ver que tem estrias gordurosas, são inícios de placa de gordura que você não conseguiria ver por nenhum exame. Mas já está ali na... Doutor, mas da onde vem isso? Alimentação, estilo de vida? É multifatorial. Vamos elencar os fatores. Colesterol. Colesterol é um clássico fator de risco para a formação de placa de gordura. Colesterol infarto, alto. AVC. Colesterol. Fumar. Fumar. Vape não está isento, não. Também aumenta o risco. Fumar significa vape também, né? Obesidade. Obesidade é um grande fator de risco. Diabetes, hipertensão, sedentarismo. Ó, isso um monte de coisa dá pra gente dar. Fumar, Sedentarismo. dá pra evitar. Mas o tal do colesterol é muito colesterol, não tem muita coisa de genética, essas coisas? É genético. Então. É a maior parte. Você sabe que o colesterol em si, né? Porque existem os lípides que têm colesterol e triglicéridos. Eles são moléculas bioquimicamente diferentes. O colesterol, ele é para fazer camada córnea da pele, hormônio, membrana plasmática e sal biliar. Então a gente precisa de colesterol. Precisa. É preciso, senão eu não vou ter hormônio. Em partes. Eu já explico esse paradoxo. E o triglicéridos, ele é mais fonte de energia. O colesterol é dieta que abaixaria o colesterol. E os estudos, você sabe que eles são controversos. Tem estudo que mostra que reduz o colesterol dieta, tem estudo que mostra que não reduz. O que mais reduz chega a reduzir 18% do colesterol. É pouco. O mais otimista. Isso de alimentação. De alimentação. Por quê? Tem alguns vieses dos estudos que são intransponíveis. Você não coloca as pessoas dentro de uma jaula e fala, você vai comer só o que eu estou te dando. É verdade. É tudo autorreferido e nisso aí tem vários furos. Exato, tem uns migués ali. E tem também um componente genético de colesterol. O colesterol tem um componente genético. Tem, tô cansado de ver, gente. Aí me fala uma coisa, aí vocês inventaram o tal da civastatina pra gente tomar. Isso complica um monte de outras coisas. Em partes. Você sabe que essa é a medicação mais mal falada da medicina? Eu não gosto. Minha cardiologista quer que eu tome coisa, eu não vou tomar, eu não tomo. Por quê? Eu não tomo, porque eu vou ficar sem hormônio, vou ficar sem aquela enzima Q10 vai acabar, não é verdade? Olha lá. Ele não quer falar. Vamos falar sobre hormônio. Vamos lá. Ó, colesterol é precursor de hormônio. Isso. Sim, isso é verdade. Fábrica de hormônio. Agora você conclui-se de forma equívoca que se eu reduzir o colesterol, eu reduzo, portanto, o hormônio. Não, essa informação está errada. Tá errada? Como que a gente quebra isso? Primeira coisa, o colesterol ruim não é o único fornecedor de colesterol para os hormônios. Porque, na verdade, tá tudo dentro de uns caminhõezinhos lá, chamado de LDL, HDL, entendeu? E a gente dosa esses caminhõezinhos. A gente não consegue dosar colesterol porque é difícil. Segundo, a própria célula pode produzir o colesterol que ela precisa. Então, a célula, sei lá, da adrenal, quer produzir hormônio de adrenal lá, ela produz. Ela produz. Ela a pode própria produzir. célula. Ela pode pegar o colesterol do HDL. Que é o que a gente chama de bom, né? Exato. Quando você olha no reino animal, o colesterol dos mamíferos é muito baixo. Você vai falar que eles não têm hormônio? Como que eles reproduzem e levam a vida deles? Quando a gente pega os estudos que reduziram drasticamente o colesterol, não teve insuficiência hormonal em nenhum. Tanto no de estatina e das medicações novas, injetáveis, inibidoras de PCSK9, que chega a despencar o colesterol. Essas que você está falando é os Ozempic? Não, essas daí são outras. O que é essas de... São canetas injetáveis para redução de colesterol. Opa, então essa eu não sabia, não. Essa é boa. Tem duas hoje no mercado, uma a cada 15 dias e outra a cada 6 meses. Nossa. Pra quem às vezes não quer. O preço deve ser caríssimo, deve ser, né? Um pouquinho. Ela tá vendo? Essa eu não sabia, não. Inibe, então, as coisas. Inibe. Ó, eu tive... Sabe que eu tive... Eu fui... Tem 15 dias atrás, eu fui operado de pedra na vesícula. Tirei 17 pedras, além de umas que ficaram dentro da vesícula. Muita gente fala que essas pedras tinham a relação... Porque o bile é colesterol, né? Isso. Bile é colesterol, né? Então, eu tenho um colesterol... Não é que é altíssimo, mas eu tenho um colesterol
um pouco alto, assim. E, ó, faço academia, como super bem, não como nada processado, e é o tal... É genética. É difícil, às vezes, convencer um paciente assim a tomar remédio, sabia? Eu não convenço. Olha lá, não convence. Agora, dia. Eu sempre tive uma dúvida. Toda vez que eu vejo aquela imagem que tava lá, que é da veiazinha com a gordurinha lá, Essa aí, ó. eu penso o seguinte, tá? Imagina que você tá ali e juntou a gordura na veia, ali dentro da sua, né, coisa. Não existe algo que você toma, que vai lá, dissolve aquilo e só porque... pergunta. Tecnologia que nós temos hoje... Tá pensando, não tem um diabo verde pra jogar? É verdade. Pra limpar, pra acabar com isso. Olha, até hoje, não. Existem estudos, existe um estudo com estatina e existe com essas medicações super potentes, que ele avaliou, os estudos avaliaram o volume da placa. Então, o que eles faziam? Ele entrava lá dentro, pegava o ultrassom e media o tamanho antes e depois da medicação, ali, dava um tempo. Diminuiu. E reduziu. Reduziu? Mas reduziu na média de 1% de volume. Agora, não adianta. É dar uma murchadinha. Mas aí, peraí, a estatina, aquela coisa, não vai reduzir isso aqui. Não vai reduzir. Exato. Não, uma vez que já tem, não tira mais. Não tira mais. Ela vai evitar que tenha outras. Exato, e que progrida. E se eu mudar, por exemplo, a alimentação, começar a fazer exercício lá? Já tem. Já vai ficar ali. Já tem. Acabou. E não vai sumir. Não. Olha. Mas se tiver ela que é uma obstrução pequena, você pode viver com ela e morrer com ela. Com ela. Ok. Não dela, Não dela. Morrer com ela. Sabe qual que é o grande problema da aterosclerose? Terrível, ela tem uma característica que chama imprevisibilidade. Você não consegue prever quando que vai dar ruim. Consegue saber. Porque a placa, se ela estiver quietinha ali, ó, se ela estiver entupindo grave, você só vai ter sintoma quando precisar passar mais sangue. Imagina que você tem uma artéria dessa no peito, entupida 90%. Você agora aqui sentado conversando, tá sem dor nenhuma, mas você vai dar uma corridinha, dar uma pegada no peito. Isso é o que a gente chama de angina. É como se fosse aquela pia que tá meio entupida, que passa aquela aguinha leve, mas vai. Só que o problema é que no infarto, no AVC, ocorre o que a gente chama no termo técnico de instabilização da placa. Essa placa, ela tem uma pele que protege o sangue do conteúdo interno. Tá. E aí, se essa pelinha rasga ou se ela rompe, coagula tudo, fecha tudo na hora. É a reação natural do sangue. É a reação natural. Aí que você tem a dor no peito. Aí você vai pronto-socorro, infarto. Aí coagula. Doutor Gabriel, eu tenho uma dúvida. Você falou que a aterosclerose ela tem afligido também crianças em idades tenos, né? Isso aí pode se dar também pelos pais, às vezes, serem diabéticos ou terem algum fator de risco nesse sentido? Isso favorece que essas crianças tenham esse diagnóstico? Sim, se a doutora Renata quiser me completar em alguma coisa, mas a história familiar é um grande preditor de aterosclerose, tanto por componentes genéticos que são transmitidos aos filhos, quanto por componentes comportamentais. Vocês têm alguma coisa? Exatamente, não, acho que é isso mesmo. Olha que coisa. Vocês ficam conversando aqui, o pessoal quer saber. Às vezes teve um monte de coisa interessante e ninguém ficou sabendo. Olha que absurdo. Olha aí, tá vendo? Eu vi vocês conversando fofocando aqui. Ó, pra gente terminar o programa, a gente sempre escolhe alguém e vai ser... A doutora Renata vai escolher uma música pra gente terminar o programa hoje. Fala a música da sua vida, a música que você mais gosta, a música que você fala. Olha, eu vou escolher hoje que da última fui eu também, né? Olha aí, tá vendo? Olha, agora ela veio. Agora eu já sabia. Agora ela veio. Então eu escolhi uma música que chama I Lived, do One Republic. Olha aí, ó, olha aí. One Republic. I Lived. Gente, a gente vai terminar o programa hoje com esta música. O pessoal participando, muita gente participando. Vinícius Baldacinho falando, adoro, o senhor é muito divertido e digo que o senhor é meu amigo nas tardes, mas agora que eu tô de férias. Muito bom. Olha aí que o pessoal participando. A Maria Salomé. Maria Salomé tá perguntando assim, cadê o padre Marco? Não tá gostando, Maria Salomé? Cadê? Vou ver amanhã. É que eu troquei com o padre Marcos hoje. Amanhã eu tenho que fazer um casamento à tarde. Então o padre Marcos vai fazer amanhã para mim, fazendo hoje. Olha aí, muito bem. A Nice lá da Paraíba, de Picuí, participando com a gente aqui. Muita gente, olha. Ó, a Dalva, só perguntar, a Dalva perguntou aqui, a Dalva Cataldo. Quais os exames para aterosclerose? Que exame tem que fazer?
O ultrassom pode ajudar a ver, porque é fácil analisar artérias que são mais superficiais. Aqui, né? Eventualmente, você pode lançar mão de alguns exames um pouco mais sofisticados, como, por exemplo, a tomografia com contraste das artérias do coração. Esse é um exame até polêmico aí, mas é um exame que consegue ver bem. Beleza. Vamos lá. Advogado esclarece direitos trabalhistas que causam dúvidas. Horas extras e... Hora extra? Aqui em São Paulo é hora extra, e no Rio é hora extra. Hora extra e aviso prévio. Vamos ver. Hora extra e aviso prévio. Tem uma dúvida esse negócio de hora extra e banco de horas. O que é a diferença? O que é esse negócio de hora extra e banco de horas? Padre, é assim, ó, a hora extra, ela é um conceito um pouco mais simples. Você tem uma limitação da jornada, essa limitação foi feita por estudos da OMS e da OIT, né, que seria Organização Mundial de Saúde e Organização Internacional do Trabalho, onde eles viram um limite de jornada de trabalho que eles consideram salutar, sem prejudicar a saúde do empregado. 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas mensais. Isso é um consenso. Isso é a regra geral. Aí você pode estender por até 2 horas diárias, né? E nós temos algumas categorias que trabalham na jornada 12 por 36. 12 horas consecutivas de trabalho e 36 horas seguintes de descanso. Agora, para a gente chegar na questão do banco de horas ou do acordo de compensação de jornada, isso aí é uma criação legislativa que visa o seguinte: às vezes o empregador ele não tem um efetivo muito grande que ele possa limitar a jornada de trabalho dos seus colaboradores, senão ele teria que contratar muitas pessoas. Então, o que ele faz? Ele opta pelo chamado acordo de compensação de jornada ou pelo famoso banco de horas, como você mencionou. A pessoa não recebe ele não é remunerado por aquela hora extra. Exatamente. Aí ele vai ter horas tanto positivas quanto negativas. Se ele tiver horas positivas no banco de hora deles, ele tem direito a uma compensação. Como que é feita essa compensação? Se esse banco de horas for estabelecido por um acordo coletivo, essa compensação tem que ocorrer em até 1 ano, ou seja, até no ano seguinte haver essa compensação do banco de horas. Por um acordo individual de trabalho, em até 6 meses. Nos 6 meses subsequentes tem que ter essa compensação do banco de horas. E aí o empregador não precisa necessariamente remunerar essas horas extras. Aí a pessoa, vamos supor, o banco de horas significa, eu tenho 30 bancos de horas, então eu vou ficar 30 horas sem fazer nada. Exatamente. Você pode trabalhar... No caso da hora extra, ela é remunerada. 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 Mas quem decide isso, doutor? Quem decide, assim, é uma decisão conjunta, porque o banco de horas e o acordo de compensação de jornada, eles dependem da anuência do empregado. O empregado tem que concordar lá no acordo individual de trabalho. E ocorre justamente isso que você falou. Vamos supor que o empregado venha trabalhar 9 horas por dia até a quinta-feira. Aí na sexta ele sai mais cedo ou não trabalha, que é a chamada compensação de jornada. Mas o empregado gosta mais da hora extra, né? Exato, pela remuneração, ganha, né? Exatamente. É melhor, né? O aviso prévio, doutor? O aviso prévio ele é um instituto que visa resguardar o trabalhador, né, em caso de uma dispensa motivada e imprevisível, né, para que ele possa ou ter uma remuneração ou trabalhar mais um mês até que ele consiga procurar um outro emprego. Mas o aviso prévio, por exemplo, você foi demitido hoje. Você tem que ser avisado 1 mês antes. Isso. 1 mês antes. Você vai ser demitido mês que vem. Exato, você tem que ter uma comunicação dessa dispensa aí com 1 mês de antecedência. Mas aí você você trabalha mesmo sabendo que vai ser demitido? Então, aí nós temos 2 modalidades de aviso prévio. Nós temos o aviso prévio trabalhado, em que o empregado tem que trabalhar, mesmo sabendo que vai ser demitido. Que raiva. Só que nessa modalidade... as máquinas do patrão, tudo lá. É mais ou menos essa a vontade. A pretensão deles é essa. Só não fazem por certas limitações legais. E aí ele trabalha, mas ele tem umas prerrogativas. Ele tem direito a uma redução de 2 horas na jornada de trabalho dele diária. Que seria supostamente para ele procurar um emprego. Exatamente. Ou 7 dias no final do período de aviso prévio. Mas eu posso dar um aviso prévio e a pessoa não trabalhar? Pode. Você paga o aviso. Isso. Essa é a modalidade do aviso prévio indenizado. Tá. Você indeniza o trabalhador na rescisão do contrato de trabalho e ele está dispensado de trabalhar esse período do aviso. Embora não quero ver sua cara mais. É mais ou menos isso. Te pago em casa. Eu te pago em casa, é verdade. Eu pago para você ficar em casa. Então tem essas modalidades. Tem essas modalidades. Tá. Tem uma questão muito interessante também. A cada 1 ano trabalhado após o primeiro ano do contrato de trabalho, é acrescido 3 dias ao aviso prévio. É? Isso.
Então, vamos supor, o empregado trabalhou 3 anos, ele vai ter direito a um aviso prévio aí de 36 dias. Ah, né? tá. Então, vai aumentando gradativamente até um limite de 90 dias. Isso que eu ia perguntar. Trabalho 30 anos? Não. Aí tem uma limitação, tem um teto. Agora ano que vem. Você vai se demitir mais o ano que vem. Ano que vem você tá fora. É mais ou menos isso. Vamos ver aqui mais. Bebês e uso de telas. O que você precisa saber, segundo a pediatra neonatologista, doutora Renata Castro. Mas os bebês já estão usando telas? Então, não pode. Não pode, mas já estão usando. Então, assim, abaixo de 2 anos, Não a orientação é 0 telas, com exceção de chamadas de vídeo com a família, né? Porque, querendo ou não, A ali família que bonitinho, que daí bonitinho. Você pode fazer uma chamada de vídeo para mostrar pro familiar que mora longe, tudo. Tirando isso, não 0 tem nada telas. de galinha pintadinha, não tem nada de... Nada. Até 2 anos não, mas não é o que a gente vê na realidade. Não, doutora, não é mesmo. E isso traz várias consequências para o desenvolvimento do neném. Desenvolvimento, assim, a criança tem atraso na fala, atraso no desenvolvimento cognitivo, tem alterações mesmo cerebrais, né? Aumenta o índice de miopia, a gente tem diminuição até do desenvolvimento neuropsicomotor, porque a tela é um estímulo passivo. Então, porque a gente fala, a gente não deve estimular cor, ou ver, a gente punha mobile, né, aquelas coisas... Mas isso é diferente. É diferente. É diferente. Porque a tela não é esse estímulo que ela dá. Não, a tela ela dá um estímulo que é viciante até mesmo. É, e são estímulos rápidos. Então altera também até a atenção, regulação emocional, porque a cada 30 segundos, 1 minuto, muda. E são desenhos, então muda muito rápido. Muito estímulo também, né? Muito estímulo. Muita cor, nesse sentido, né? Exatamente. Então é um problema que a gente tem hoje, que precisa ser controlado com conscientização. Porque os pais também, eles... às vezes eles não têm outras opções, eles acham que eles estão até estimulando a criança, ou eles não sabem o que fazer para entreter aquela criança, às vezes precisa fazer alguma atividade em casa, ou até trabalhar. E dar o celular. Nossa Senhora. Tem mais. Quando o pessoal que vem aqui é bom, muito assunto, aí não dá, aí a gente quer falar mais, o Rodolfo quer matar nós aqui. Marketing em tempo de crise, o planejamento estratégico é a chave para prosperar. E aí? Olha, crise sempre tem, né? É verdade. Já tivemos várias, né? É verdade. E aí as pessoas começam, Mas Deus. Diz que em tempo de crise é melhor que tem mais criatividade, né? Não, e assim, é importante entender o seguinte, o marketing, gente, quando ele é bem planejado e quando você usa, por exemplo, a criatividade a seu favor, não importa se você está em tempo de crise ou não, você vai ter um caminho para se destacar dos demais e para fazer o seu negócio andar. Recentemente eu estive em Natal, fui fazer uma palestra até para falar sobre isso. Como usar a criatividade no seu marketing, no seu negócio. Então, vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro, tempos de crise, pandemia. Estava lá, todo mundo trancado e tal. Quando acabou o negócio da pandemia, todo mundo saiu desesperado, porque muita coisa parou, muita empresa fechou, muito trabalho, né? Muito emprego foi perdido. E agora, o que nós vamos fazer? Então, quando você começa a se reinventar e usar o marketing a seu favor, eu vi um vídeo que até viralizou, de uma pessoa que eu acho que foi no carnaval, todo mundo curtindo o carnaval, o primeiro, né, depois de toda a loucura, depois daquela coisa que estava nessa questão da crise ainda, né, porque vinha de uma pandemia, vinha da questão política toda, e todo mundo reclamando, chorando, e a mulher foi lá no meio do povo do carnaval, vendendo a borrifada de desodorante a R$2, porque você tá lá suando, venceu ali, o CC começou... R$2 a borrifada, e quanto que ela não faturou? Vendia borrifada? A borrifada. Mas você entendeu como usou a criatividade e driblou essa questão da crise com o marketing dela vendendo isso daí. Tem uma outra pessoa que criou... porque assim, todo mundo vai, quando tem o evento, vai lá vender bebida, refrigerante, cerveja, né? Todo mundo vende a cerveja. Então, o que a pessoa faz? Põe um isopor, enche de gelo, põe a cerveja, tira a cerveja. Esse cara, o que ele fez? Ele usou um saco plástico, onde ele põe a cerveja lá dentro, o packzinho, enche de gelo, amarra aquele saco e aquela cerveja vem trincando de gelado, você leva para onde você quiser. Dentro do saco plástico você tira e vai tomar geladinho sem precisar. Então, assim, é um custo um pouquinho maior, porque tem o gelo, mas... Mas é a criatividade. É a criatividade. Então,
é você saber usar, você saber fazer o marketing do teu negócio diferenciado né, dos demais, né, do comum. Ser diferente. É diferente, porque o comum todo mundo já faz. Faça algo diferente. Que aí você dribla qualquer crise, qualquer situação, sem problema nenhum. Tem mais? Ah, o Rodolfo. O Rodolfo tá... O Rodolfo tá ansioso, Leandro. Matar o Rodolfo de infarto. Endocardite. Sintomas e tratamento de causa. Endocardite. Aqui na endocardite tem um dente aqui, ó. Dente, o que tem a ver com o coração, doutor? Aí, vamos lá. Então vamos lá, endocardite é a infecção do coração. Normalmente é da válvula do coração. Válvula do coração. Ela acontece porque às vezes caem umas bactérias ali na circulação e enrosca lá na válvula e começa a crescer na válvula do coração. Aí tem uma inflamação lá. O principal foco de origem é da boca. Por isso, a saúde bucal ser tão importante, cuidar dos dentes, fazer limpeza regularmente, passar com o dentista e ver se está tudo ok ali com a sua boca. Com relação aos sintomas, o principal sintoma é febre. Febre. É uma febre prolongada, que você está tendo febre. Não tem dor no coração, não? Não tem dor? Não costuma dar dor, não. É mais febre, às vezes aumenta o do baço, às vezes surge umas pintinhas na mão, nos pés, mas é muito específico. Basta que lado? Do lado esquerdo. Ainda bem. Ainda bem, vamos ver. Coloca a mão aqui. É verdade. Falando, eu tenho os órgãos virados. Vai ser invertido. Né? Doutor, mas é uma coisa grave essa endocardite. É uma coisa grave, porque às vezes o tratamento é chato. Porque o tratamento é prolongado ali, no mínimo 4 semanas de antibiótico. Normalmente é na veia que a gente dá, então... E às vezes precisa trocar a válvula. E que essa válvula, você falando, aquela válvula mitral, Isso, por exemplo, a mitral, a válvula órtica. Vocês têm que trocar? Tem que trocar, tem que rachar o peito, tirar e colocar outro. Colocar outro. Ô, doutor, e qual que é o sintoma? É febre. Mas a pessoa, por exemplo, pode ser uma virose, tudo é virose. Então, você tem uma febre que não passa, uma febre que não passa. Quem tem que ter essa coisa, assim, insight, dizer, não, pode ser endocardite? Tá tendo muita febre, às vezes sudorese noturna, uma febre não tão alta, sem sintomas respiratórios, sem uma dor de barriga. Porque você tá com o narizão entupido, escorrendo, tá tendo febre? Muito provavelmente é aqui. Mas você tem uma febre que você não tá sabendo explicar exatamente o que é, você não tá num surto de dengue, às vezes pode confundir com dengue, né? Que dá febre e uma dor muscular. Basicamente é uma febre estranha que não passa. Estranha que não passa. Tem que pensar, opa, vou no meu cardiologista para ver se é. Acabou, Dô? Ah, não é possível. E olha, tinha uma pergunta pro doutor advogado aqui, ó. Vou voltar aqui. Na próxima. Vamos ver o resultado da enquete. Você acredita que o Brasil é etarista? Sim, 77,8%. Todo mundo acredita. 22,2% falou que não. É sim um país etarista, sim. E olha, a enquete mostrou aí essa. Vamos lá, música da doutora, vamos ver? Essa? Doutora, boa pedida. Muito obrigado, Rogério, muito obrigado. Obrigado mesmo. Muito agradeço o coração. Ó, você vai seguir o Rogério no @Moreto Rogério. Moreto com 2 T's. Muito bem. @Moreto Rogério. Doutor Gabriel, muito bom. Doutor, um monte de pergunta aqui. Nossa, eu acho bom porque eu faço consulta com ele. Eu estava aqui no intervalo fazendo consulta. Olha aqui, obrigado, doutor. Muito obrigado. Você pode acessar o site do doutor Gabriel, ó, gabrieldorro.com.br, gabrieldorro.com.br, ou então você pode entrar no Instagram e entrar em contato com ele também, ver tudo ali, ó, @dr.gabrieldorro. Obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo, viu? Doutora Renata, muito obrado mesmo. Fábio. E atenção, o site da doutora Renata, pediatrarenatacastro.com.br, e o Instagram dela, doutora DR, a Renata GN Castro. É isso mesmo. Renata GN Castro, tudo junto. Isso. Ela tá lá. Tudo junto. Obrigado. Obrigada. Doutor Gabriel, muito obrigado mesmo. Agradeço. O Instagram do doutor é @mouramanzi. Não, é mouramanzi.trabalhista. Mouramanzi. Desculpa, é verdade. Tá... Deixa eu falar. Deixa eu terminar. O que é isso, doutor? É verdade. Advogado tem mania de... verdade. Não tá Protesto. certo. Isso não tá certo. @mouramanzi.trabalhista. Agora tá certo, né, doutor? Agora tá correto.
Ô padre, posso aproveitar a oportunidade e divulgar uma vaga de estágio que tem lá no escritório? Ah, que beleza. A gente está com uma política afirmativa de inclusão do público LGBTQI. Oh, que beleza. Então, alunos do 3º e 4º ano, acadêmicos de direito, principalmente voltado a esse público, para a gente fazer uma inserção deles melhor no mercado de trabalho, até porque os transexuais sofrem muito preconceito para adentrar em determinadas áreas. Muito parabéns por isso, parabéns, doutor. Se eles puderem, eles podem entrar em contato pode pelo Instagram, mouramanzi.trabalhista. mouramanzi.trabalhista. E marcar os colegas que a gente vai fazer análise de todos os currículos. Ótimo, doutor. Muito bom, parabéns, viu? Fico muito feliz. Vamos, acabou o programa, aumenta o som. I swear I lived